Vamos lá, pessoal, vamos começar a falar um pouco sobre depreciação, que faz parte aí do nosso edital e sempre aparece em prova. Primeira coisa que você precisa saber é diferenciar encargo de depreciação de depreciação acumulada, tá? Vamos lá, o que é o encargo de depreciação? O que é a depreciação? A depreciação, ela ocorre porque, por exemplo, eu comprei aqui um computador, que é um desktop, aqui onde eu gravo essas aulas. Esse meu desktop, ele é antigão, mas ele aguenta o tranco, tranquilo, ele faz bons materiais ainda, não está lento, etc. Só que, como ele foi passando o tempo, ele vai ficando obsoleto, né? Esse desktop, ele vai perdendo o seu valor, ele vai ficando velho. Hoje em dia, nem sei que geração é isso, não sou tão antenado, mas ele deve ser lá, sei lá, uns 5, 7, 3, sei lá. Hoje deve ter lá, já deve estar lá no i20, né? Não sei, mas ele vai ficando obsoleto. E o que acontece? A contabilidade, isso eu falo até para a galera que gosta de investir em bolsa, para você saber se a empresa ela é uma empresa que está investindo, você tem que procurar um indicador que é chamado de CAPEX. CAPEX, tá? Que é Capital Expenditure, tá? São os gastos de capital da empresa. E o que acontece? A empresa, ela, por exemplo, comprou máquinas, etc. e tal. Isso aí vai se depreciando. Ele vai diminuindo de valor com o tempo, né? Então, geralmente, quando você olha o balanço de uma empresa, você vai olhar o valor do ativo imobilizado e vai olhar a depreciação acumulada. Ou seja, você tem lá, por exemplo, 1 milhão em máquinas e equipamentos. Nessas empresas são bilhões, né, na realidade. Você pega uma VEG da vida, empresas que têm estrutura de capital pesada, são bilhões de ativo imobilizado. E vamos supor só hipoteticamente que é 1 milhão. E aí, a cada ano, você vai olhar a depreciação, ela é 100 mil. Então isso significa que esse ativo imobilizado, em 10 anos, ele vai ficar com o seu valor praticamente ali zerado, tá? Então por isso que é importante, quando você está analisando uma empresa, para você saber se ela está se recompondo, você olha a depreciação do período, mas também olha o CAPEX. Porque geralmente, né, se a empresa ela tem uma depreciação e tem uma reposição, isso significa que ela está se mantendo atualizada. Agora, se a empresa ela tem uma depreciação grande, mas tem um CAPEX muito baixo, você tem que não ficar de olho, né, porque depende muito de empresa para empresa, mas significa que ela não está repondo a depreciação da forma, às vezes, como deveria. Então, a depreciação é o seguinte: você registrou o seu ativo imobilizado pelo valor de aquisição, anualmente ele vai se desgastando, anualmente ele vai sofrendo com a natureza, com a obsolescência, com o próprio uso, tá? E o que é importante que você saiba? Existem duas contas aí de depreciação. Existe a depreciação, que é o encargo de depreciação, e existe a conta que é depreciação acumulada. Você já sabe a diferença das duas? O encargo de depreciação funciona da seguinte forma. Então vamos imaginar aqui que nós temos um ativo não circulante no valor de 100 mil. E esse ativo ele vai depreciar 10% ao ano. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Logo, eu já disse a vocês que o ativo não circulante imobilizado, ele fica registrado pelo valor de aquisição, 100 mil. Aí você vai abrir aqui. Um razonete. Ó. Despesa de depreciação. E aqui depreciação acumulada. Tá? Despesa de depreciação, como o próprio nome diz, é uma conta de despesa. Depreciação acumulada, quando você está acumulando algo, o que significa? Que você está somando. Tá? Então, depreciação acumulada, você vai somar ali. Despesa de depreciação é uma conta de despesa. Depreciação acumulada é uma conta retificadora do ativo. Entendido? Portanto, qual vai ser o valor da sua despesa de depreciação aqui anual? Ora, se você tem um ativo de 100 mil que deprecia 10% ao ano,
Isso significa que a depreciação dele é de R$10.000 por ano, beleza? Portanto, quando passar um ano aqui, você vai fazer o quê? Você vai lançar despesa de depreciação 10.000, depreciação acumulada 10.000, tá? Esse é o lançamento que você vai fazer. E aí o seu ativo imobilizado que estava registrado aqui pelo valor de 100.000, ele vai ficar agora assim, ó, valor de aquisição 100 menos depreciação acumulada 10. Aí eu pergunto, qual é o valor contábil do seu ativo imobilizado agora? Ora, o seu ativo imobilizado agora, ele tem um valor contábil de 100 menos 10, ou seja, 90.000. Agora, o que vai acontecer? O que eu sempre falei para vocês sobre as contas de receita e as contas de despesa? Eu já disse a vocês que as contas de despesa ao longo do nosso curso, que as contas de receita e as contas de despesa são contas transitórias. O que significa ser uma conta transitória? Significa que essas contas elas são zeradas a cada período. Portanto, a conta de despesa de depreciação ela vai ser zerada. Só que a depreciação acumulada, ela é zerada ou ela vai acumular valores? Ora, a depreciação acumulada, ela vai acumular valores. Aí, beleza, esse foi o lançamento no ano de X1. No ano de X2, você vai fazer a mesma coisa. Você vai lançar aqui, despesa de depreciação 10.000 e depreciação acumulada 10.000, tá? E agora, a sua conta depreciação acumulada, que possuía um saldo de 10.000, ao final do segundo ano, ela vai ter um saldo de quanto? De 20.000. E o seu ativo imobilizado, que possuía lá um saldo de 100.000 menos 10.000, agora possui um saldo de 100.000 menos 20.000. O que dá R$80.000. Tá? E o que vai acontecer depois? Você vai zerar isso aqui e mais uma vez, no final do terceiro ano, você vai lançar 10.000 de despesa de depreciação, 10.000 de depreciação acumulada. O que vai acontecer com o seu ativo lá no final do 10º ano, pessoal? O seu ativo ele vai possuir uma depreciação acumulada de 100.000 e um valor contábil de quanto? 0. Portanto, o que eu quero que você entenda aqui é simplesmente a diferença entre o encargo de depreciação ou a despesa de depreciação, que é uma despesa do período e zera todo ano, e a depreciação acumulada, que é uma conta retificadora do ativo, e nela você considera todos os períodos somados. Conseguiram entender? Sim ou não? Espero que sim. Vamos embora, vamos de questão. Ó, questão 17. A conta depreciação acumulada de imobilizado, cujo saldo é aumentado por lançamentos a crédito, tendo como contrapartida uma conta de despesa de depreciação, é retificadora do ativo imobilizado. Então vejam só, a conta depreciação acumulada do ativo imobilizado, ela é o quê? Retificadora do imobilizado. Isso aqui está correto. Opa, raciocínio corretíssimo. Tá? Ela tem como contrapartida a conta despesa de depreciação? Tem. Raciocínio corretíssimo. E se ela é uma conta retificadora do ativo imobilizado, você sabe que as contas normais do ativo, elas aumentam a débito. A conta retificadora, ela tem um funcionamento inverso. Logo, se a conta normal do ativo aumenta a débito, a conta retificadora aumenta como? Aumenta a crédito. Beleza? Logo, item correto. Tá? Item correto. A depreciação contábil impacta negativamente o resultado da empresa.
e tem como contrapartida o reconhecimento de um passivo no balanço patrimonial. Pessoal, a depreciação, ela impacta negativamente o resultado da empresa? Impacta. Por quê? Porque você está lançando despesa. Só que a contrapartida do encargo de depreciação é uma conta de passivo ou é a conta depreciação acumulada? É a conta depreciação acumulada, que é uma conta o quê? Retificadora do ativo. Portanto, item errado, porque não é uma conta de passivo. O conceito de depreciação implica o reconhecimento de perda de valor nos ativos fixos tangíveis, em decorrência do uso, da desatualização ou da obsolescência, e se constituem despesa para recuperar de forma gradual o dispêndio inicial, ainda que não exija desembolso nem pagamento. Tá? Então essa questão ela é bastante interessante. Vamos dividir em parte para a gente poder entender. Então, o conceito de depreciação implica o reconhecimento de perda no valor dos ativos fixos tangíveis, em decorrência do uso, desatualização ou obsolescência. Vamos dividir aqui, portanto, nessa primeira parte. Até aqui. Depreciação é perda no valor do ativo? Sim. Por quê? Porque você está usando, porque ele está ficando desatualizado, porque ele está ficando obsoleto. Então, essa primeira parte, ela está correta. E se constitui em despesa, né, para recuperar de forma gradual o dispêndio inicial, ainda que não exija desembolso nem pagamento. Essa parte aqui está falando o quê? Que você tem uma despesa de depreciação, mas você não tem uma saída de caixa. A despesa de depreciação, ela não gera saída de caixa. Por isso que, muitas vezes, quando você vai fazer análise de investimentos, sobre a galera que gosta de investir em bolsa, você não utiliza, às vezes, o lucro líquido do exercício ali como informação. Muitas vezes você pega o EBITDA. EBITDA, que é o Earning Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization, tá? Então, é o lucro antes da depreciação. Por quê? Porque a depreciação, ela não tem efeito caixa. Então, ela pode, muitas vezes, enganar o resultado. Por isso que muita gente gosta de analisar o EBITDA. Beleza, então esse item ele está correto. Ah, Gabriel, mas foi uma pergunta aqui que os nossos alunos estão fazendo. Se a prova disser simplesmente depreciação, né? Se falar assim depreciação num contexto mais genérico, você tende a considerar como despesa. Agora, se der depreciação lá no balanço, aí você vai ver que é uma depreciação acumulada. Se der simplesmente a palavra depreciação, você tende a considerar como despesa. Necessariamente vai ter uma despesa? Aí você vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura para ver em que contexto aquilo ali está se enquadrando. Mas se for simplesmente depreciação, como não tem ali a palavra acumulada, você vai tender a jogar como despesa. Tá? E se constitui em despesa para recuperar de forma gradual o dispêndio inicial. Significa assim que você está diminuindo o seu ativo imobilizado, né? Porque você está diminuindo, você já está recuperando, ele está gerando benefício, só que ele vai gerando benefício gradualmente. Então, conforme você vai depreciando, isso significa que os benefícios que você teve com esse ativo imobilizado, eles já estão diminuindo, tá? Beleza. Agora, esse ponto aqui é bastante importante. O que eu disse a vocês? Eu disse a vocês que a depreciação ela é reconhecida da seguinte forma. Você vai lançar a conta depreciação acumulada, né, que é uma conta retificadora do ativo, e você vai lançar a conta despesa de depreciação. Tá? Isso para os bens normais, isso para os bens que são bens normais. Agora, quando a gente está falando de bens que não são bens normais, quando a gente está falando de uma empresa industrial, por exemplo, nós temos uma sistemática diferente. A gente tem um ramo da contabilidade, que não cai no concurso de vocês, que trata especificamente da produção, dos custos de produção, de fabricação, etc. Você sabe que contabilidade é essa? É a famigerada contabilidade de custos, tão temida aí pelo pessoal, né, pelos estudantes da contabilidade. Todo mundo teme contabilidade de custos, mas é uma matéria muito legal, que ela envolve muito raciocínio lógico.
E o que acontece? Eu disse a vocês, portanto, que quando um bem ele está sendo depreciado, você vai fazer lá então depreciação no resultado, depreciação acumulada lá no ativo. Só que quando nós estamos falando de bens, máquinas que estão sendo utilizadas na fabricação, aqui existe uma pegadinha, tá? Que pegadinha é essa? Só para que vocês saibam. Talvez, para o nível da prova de vocês, seja até um excesso falar isso. Mas, como o seguro morreu de velho, não custa a gente alertar aqui. Tá? A depreciação de bens utilizados. Bens usados que está ali no tópico, não é que são os bens usados não, tá? São bens utilizados. Olha só. O que acontece, portanto? Você tem aqui uma máquina. Essa máquina está registrada aqui, 100 mil. Essa máquina ela é utilizada na fabricação de produtos, tá? Aí essa máquina ela vai ter o mesmo esquema de depreciação, 10% ao ano. E você está fabricando mercadorias. Você está fabricando mercadorias. Você vai ter aqui um negócio que chama estoque de produtos em elaboração, que são os produtos que você está fabricando. Então você concorda comigo, mesmo não sabendo nada de custos, que quando você vai fabricando mercadoria, você vai tendo custos para fabricar, você concorda? Você vai gastar matéria-prima, você vai gastar mão de obra, você vai gastar com embalagem, você vai gastar com diversos componentes. Você concorda comigo, sim ou não? Perdão. E esses componentes que você vai tendo que gastar, esses gastos que você vai obtendo, você vai lançando aqui. Você lança tudo aqui, no estoque de produtos em elaboração. Então, todos esses custos, você vai computando aqui, tá? Você vai computando aqui. E, no caso de máquina que é utilizada para fabricação, a depreciação, em vez de você lançar como contrapartida, vamos supor que é 10 mil aqui de depreciação acumulada. Em vez de você lançar isso como contrapartida na conta encargos de depreciação, aqui 10 mil, você não vai fazer isso. Você vai pegar esses 10 mil reais aqui e vai embutir no custo do produto, tá? Você vai embutir no custo do produto. Portanto, a depreciação ela é lançada geralmente em contrapartida de conta de resultado, ok? Todavia, quando nós estamos falando de fabricação, você vai incluir isso no custo do ativo produzido, do estoque e assim por diante. Conseguiram entender? Um aspecto um pouco mais avançado, tá? Vamos lá. A depreciação de uma máquina utilizada na produção de determinado ativo não deve ser reconhecida no resultado, mas deve ser incluída no custo do ativo produzido pela máquina. Certo ou errado? Correto. É o que nós falamos aqui para vocês. Corretíssimo. A depreciação decorrente do uso de máquinas e equipamentos na produção de determinado bem deve ser reconhecida como custo do bem produzido, o que provoca redução imediata no resultado contábil da empresa. Ora, aqui já tem uma pegadinha, porque quando fala que a depreciação decorrente do uso de máquinas e equipamentos na produção vai ser reconhecida como custo do bem produzido, até aqui está ok, e é exatamente o que nós dissemos aqui. Só que o estoque de produtos em elaboração, isso não é uma conta da DRE. Estoque de produtos em elaboração
é uma conta do ativo. Isso aqui é uma conta do ativo. Então isso não provoca uma redução imediata no resultado contábil da empresa. Por quê? Porque primeiro você tem que concluir esse estoque, aí você vai transferir para estoque de produtos acabados. Depois que você transferiu para estoque de produtos acabados, você tem que vender esse estoque. E aí sim, só quando você vende que você vai lançar isso no resultado. Tá? Portanto, não é uma redução imediata no resultado contábil da empresa. Agora, o que é importante você entender? Quando que a depreciação ela se inicia, Gabriel? A depreciação ela se inicia quando o ativo ele está pronto para uso. Portanto, é o que eu venho falando para vocês. Vocês lembram da nossa linha do tempo? A nossa linha do tempo ela está funcionando da seguinte forma, mais ou menos. Você tem aqui a compra. Aqui você vai falar que ele está nas condições pretendidas pela administração. Tá? Os gastos que você tem até aqui, você vai ter que lembrar daquela tabelinha. Em regra, esses gastos eles são lançados como custo do imobilizado. Aí, a partir do momento que ela está nas condições operacionais pretendidas pela administração, ou seja, a partir do momento que esse ativo imobilizado ele está disponível para uso, aqui você não vai reconhecer mais nada como custo desse ativo imobilizado. Daqui para frente, os gastos que você tem eventualmente com esse ativo imobilizado, tirando lá o caso de parada programada, etc., que eu já expliquei para vocês, isso aqui é despesa. E a partir desse momento em que ele está disponível para uso, você também começa a reconhecer a depreciação. Veja, olha só, eu falei para vocês, repita comigo, a depreciação ela se inicia quando? Quando o ativo ele está disponível para uso. Eu falei que o ativo ele tem que ser efetivamente utilizado? Ou falei que ele tem que estar disponível para uso? Olha a pegadinha. Eu falei que ele tem que estar disponível para uso. Pouco importa nessa situação se ele está sendo efetivamente utilizado. Portanto, grave para a sua prova que o ativo imobilizado ele vai começar a depreciar quando o ativo ele está disponível para uso. Pouco importa se ele está sendo efetivamente utilizado. A depreciação se inicia no momento em que ele está disponível para uso. Vamos dar uma olhada na questão que caiu aí na prova em 2017. A questão diz o seguinte: a depreciação de um ativo somente deve ser contabilizada a partir do momento em que o ativo estiver efetivamente em uso. Certo ou errado isso aqui? Ora, isso aqui está errado. Olha o aluno do nosso curso aí já dando um pulo lá na frente na classificação depois dessa. Isso aqui é um detalhe que muita gente não sabe, mas não sabe mesmo. Isso aqui é para quem estudou. Isso aqui é um detalhe para quem estudou. Vamos lá, questão 23 diz o seguinte: os bens tangíveis sofrem depreciação a partir do momento em que são postos em condições de uso. Processo que cessa quando esses bens são retirados definitivamente de uso ou quando a sua obsolescência é constatada. Então vamos lá. O ativo imobilizado, ele começa a depreciar quando ele está em condição de uso. Então essa parte aqui está correta. Só que a depreciação, ela cessa, aqui é outro detalhe importante. Isso aqui tudo é do CPC 27, tá? A depreciação cessa quando ele é classificado como mantido para venda, ou seja,
a entidade decidiu que vai vendê-lo, tá? Ou quando ele é baixado. O que ocorrer primeiro? O simples fato de o ativo estar obsoleto, a obsolescência não cessa a necessidade de depreciação. Portanto, a obsolescência, ela não cessa a necessidade de depreciação. Item errado. Item errado. Beleza. Agora a gente vai começar a falar sobre os métodos de depreciação, tá? Qual que é o primeiro método e o mais... São dois que são mais cobrados em prova. Um é o chamado método linear, o outro é o método de Cole, ou método dos saldos das cotas decrescentes, ou método da soma dos dígitos, que é o que caiu na prova de agente de Polícia Federal 2018, método linear caiu na prova de escrivão de Polícia Federal 2018. O que é um método linear? Olha só, método linear é o que o próprio nome diz. Também é chamado de método da linha reta, ou método das cotas constantes. Beleza? Método da linha reta ou método das cotas constantes. O que é algo linear? Linear é algo que é uniforme, não é? Cotas constantes significa que é a mesma cota todo ano. Portanto, essa é a principal característica do método linear. É um exemplo que eu já dei aqui para vocês. Você tem um ativo lá que ele tem um valor de 100 mil e ele deprecia 10% ao ano e vai depreciar em 10 anos. Ora, você já sabe aqui de cabeça, você já consegue perceber que ele vai depreciar 10 mil reais por ano. Por quê? Porque você já está fazendo uma conta pelo método linear. Se a sua questão ela não fala qual é o método de depreciação que vai ser utilizado, então você supõe, né, se não falou qual é o método, você supõe que é o método linear. Tá? Na omissão, portanto, de uma questão, você vai supor que é o método linear. Ok? Só para que você entenda. Vamos lá. Olha só, como é que funciona, portanto, o cálculo do método linear? Primeira coisa, você vai pegar o valor de aquisição do ativo. Vamos colocar aqui que você tem um valor de aquisição de 100 mil. Beleza. Pegou o valor de aquisição. Depois disso, você tem que encontrar o valor residual. O que é o valor residual? O valor residual de um ativo imobilizado é o valor de venda ao final da vida útil do ativo imobilizado. Ao final da vida útil, qual é o valor pelo qual esse ativo imobilizado pode ser vendido? Se a questão não fala nada, significa que o valor residual é zero. Então vamos supor que o nosso valor residual aqui é 10 mil. Tá? A diferença entre o valor de aquisição e o valor residual é o que a gente chama de valor depreciável. Tá? É o valor depreciável. 100 mil menos 10 mil, 90 mil. Agora, vamos encontrar a vida útil. Vamos supor que esse ativo ele vai depreciar por 10 anos. Qual é a depreciação? Você vai diminuir o valor depreciável pela vida útil. E vai encontrar o valor da depreciação. 9 mil por ano. Tá? Método linear é isso que você precisa saber. Você precisa ter muito cuidado, e uma dica que eu dou é para você fazer o método linear
separadamente. Tá? Por quê? Qual é o valor contábil desse ativo ao final do primeiro ano? Responda para mim de cabeça. Qual é o valor contábil desse ativo ao final do primeiro ano? O valor contábil desse ativo ao final do primeiro ano é o seguinte, muita gente pega aqui, vai falar assim, é 90 mil, menos 9 mil, o que dá 81 mil. Mas isso aqui está errado. Errado por quê? Eu disse a vocês para fazerem esse cálculo separadamente. Isso aqui pega tanta gente que esses dias foi aplicado uma prova do exame de suficiência e o próprio examinador caiu na própria casca de banana que ele fez. Foi uma questão, eu sempre faço provas, gosto de fazer prova, gosto de fazer concurso, gosto de fazer exame. E a edição do exame ela foi online, então você tinha uma sequência de questões, você não podia voltar. E eu estava num sanhaço lá no tempo, resolvendo questão, e me deparei com a questão de DRE que tinha que fazer esse cálculo. E sem sacanagem, eu fiquei uns 20 minutos ali fazendo aquela questão e não achava gabarito, o gabarito dava 44.400, mas não tinha essa resposta entre as alternativas. Aí eu falei, bom, vou analisar, presumo que o examinador vacilou em algum ponto. Vou analisar onde que esse cara pode ter vacilado, e foi justamente nesse ponto. Ele pegou o valor ali para achar o valor contábil do ativo imobilizado, ele subtraiu do valor depreciável, só que isso está errado, galera. Falei, olha, o examinador fez isso, o gabarito vai ser 54.400, aposto. Não deu outra, essa questão vai ser anulada. Mas é tão pegajoso isso aqui, né? Pegajoso que cai tanto que os próprios examinadores às vezes erram isso. O certo, portanto, é você pegar, para você achar o valor contábil, é você pegar o valor de aquisição, que eu já disse a vocês, que é 100 mil, menos a depreciação, que aqui é 9 mil. O valor contábil, portanto, é 91 mil, tá? Muito cuidado, faça, portanto, o cálculo da depreciação separadamente, tá? E vamos de questão do CESP, escrivão da PF 2018. Para a melhoria na qualidade do atendimento ao público, certa unidade policial adquiriu 8 computadores e 3 impressoras, que foram postos em uso na mesma data de compra nas seguintes condições. Preço de cada computador, R$ 3.500. Preço de cada impressora, R$ 600. Tempo de vida útil estimada, 5 anos para ambos os equipamentos. Data de compra, 1/7/2020. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. O valor da despesa de depreciação dos 8 computadores a ser contabilizada pela unidade ao final do exercício de X0 será de 2.800. Beleza. A gente sabe que é uma questão de depreciação. Você sabe que existem vários métodos de depreciação. A questão falou qual é o método de depreciação que ela quer? Não falou. Você presume, portanto, que método linear. Ok. Vamos calcular aqui. Cada computador tem um valor de quanto? O valor de aquisição é de 3.500. A questão falou o valor residual aqui? Foi dado o valor residual na questão? Não foi. Portanto, ele é 0. Logo, o seu valor depreciável também é 3.500, tá? Como a vida útil é 5 anos, 5 anos, você vai dividir 3.500 dividido por 5. Qual é o valor da sua depreciação? 700 por ano. A sua depreciação é 700 por ano. Quando que você comprou esse ativo?
1/7 de 2020. A questão, ela quer a depreciação quando? No final do exercício de 2020, ou seja, 31/12 de x0. Você vai depreciar o ano inteiro? Não. Você vai depreciar quanto? Ora, você vai depreciar 6 meses. Você concorda comigo? Você vai depreciar 6 meses, que é metade do ano. Porque você comprou em 1/7. Como não fala quando foi disposto para uso, você vai considerar na data de compra. E qual vai ser a despesa de depreciação dos 8 computadores, portanto? Ora, é o seguinte, você tem 8 computadores vezes R$700 de depreciação por ano, vezes 6 sobre 12 meses, porque é só metade do ano. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar uma depreciação de 2.800. Portanto, esse item ele está correto. Tá correto. Conseguiram entender aqui? Sim ou não? Questão boa, né? Questão 25. Se decorridos 4 anos da data de aquisição, um dos computadores for totalmente baixado do patrimônio por dano irreparável, a perda a ser contabilizada será de 2.800. Beleza. Então, qual é o valor de cada computador? Ora, cada computador tem um valor de aquisição de 3.500. Qual é o valor da depreciação anual? A depreciação anual de cada computador é de 700. Então, o que vai acontecer? Você tem lá no seu balanço um valor de aquisição de 3.500. Quando passar 4 anos, você vai ter uma depreciação acumulada de quanto? 700 vezes 4 anos. O seu computador ele vai ter uma depreciação acumulada de 2.800. Logo, qual vai ser o valor contábil do seu computador? O valor contábil dele ao final do 4º ano é de 700. Só que aqui, quando passou o 4º ano, esse computador ele foi baixado por um dano irreparável, ou seja, você perdeu. Qual é o valor que você vai perder, portanto? 2.800? Não. O valor da sua perda aqui é o valor contábil do ativo, que é 700. Portanto, item errado, tá? Portanto, item errado. Tá bom? Questões boas, né, galera? Questão 26. O item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em relação ao conhecimento e a mensuração contábil de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo CPC. Determinado bem imobilizado foi adquirido ao custo de 100 mil, sendo sua vida útil estimada em 10 anos sem valor residual. Em 2014, após 8 anos de uso, foram realizados gastos de R$1.000 para manutenção e reparos nesse imobilizado. Nessa situação, o valor líquido desse imobilizado, no final de 2014, é igual a 20 mil. Beleza, então ela quer o valor líquido, quer saber o valor contábil ao final de 2014. O que nós temos aqui nessa situação? Vamos lá. Ó, vida útil estimada em 10 anos, sem valor residual adquirido por 100 mil. Então você tem aqui um valor de aquisição de 100 mil.
Tem valor residual? Não. Valor residual, 0. Valor depreciável, 100. Vida útil, 10 anos. Depreciação anual, portanto, 100 mil dividido por 10. 10 mil por ano. O que vai acontecer aqui, portanto? Quanto tempo já transcorreu de vida útil desse ativo? Ora, já transcorreram 8 anos, que ela fala aqui, ó, em 2014, após 8 anos de uso. Qual é o valor da depreciação que você vai ter acumulada? A sua depreciação acumulada, você vai ter lá um valor de aquisição. Lembre-se de sempre fazer separadamente, tá? Você vai ter um valor de aquisição de 100 mil e a sua depreciação acumulada, já transcorreram 8 anos, você vai ter, portanto, depreciação de 10 mil vezes 8 anos, o que dá uma depreciação acumulada de 80 mil. Você tem, portanto, um valor contábil de 20 mil, tá? Só que você teve que gastar R$1.000 para manutenção e reparo. Aí aqui você vai cair naquele conceito. Isso aqui é manutenção e reparo? É um gasto com manutenção periódica ou é um gasto com parada programada? Ora, R$1.000 num gasto de manutenção. Isso aqui é uma manutenção periódica. Manutenção periódica entra no custo do ativo imobilizado ou é lançado como despesa na DRE? É lançado como despesa na DRE. Portanto, esse R$1.000 aqui não vai influenciar o custo do ativo, tá? E o seu valor contábil, portanto, vai ser de R$20.000, item correto, tá? Item correto. Interessante a questão, né? Questão muito boa, concordam? Sim ou não? Vamos lá, e vamos de questão. 27. O valor depreciável de um ativo será obtido após a dedução do seu valor residual, o que representa uma estimativa do valor a ser obtido com a venda desse ativo ao fim de sua vida útil, deduzidas as despesas estimadas de venda. Ora, o que eu falei para vocês é que o valor depreciável ele é o valor, né, de venda de um ativo ao final da sua vida. O valor depreciável é o valor de aquisição menos o valor residual. O que é o valor residual? Eu falei que o valor residual é o valor da venda desse ativo ao final da sua vida útil. Tá? Além disso, você vai tirar também as despesas de venda. Portanto, esse item ele está correto. Vamos lá. Comparativamente aos métodos dos saldos decrescentes e das unidades produzidas, o método linear resulta em despesas de depreciação inconstantes ao longo da vida útil do ativo, refletindo um padrão instável do consumo dos benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo. Pessoal, o método linear ele resulta em depreciação constante ou depreciação inconstante para o ativo? Ora, o método linear ele resulta em depreciação constante, tá? Então, o método linear não é depreciação inconstante. Olha o próprio nome diz. Depreciação pelo método linear é algo constante. Logo, esse item ele está errado, tá? Esse item ele está errado. Questão 29. Determinada empresa comprou uma máquina para uso no valor de 100 mil. A vida útil desse ativo é estimada em 10 anos, ao fim dos quais
a empresa espera um valor residual de 20 mil. Nessa situação, admitindo-se que a empresa utilize o método de depreciação linear, ela deverá contabilizar anualmente uma despesa de depreciação no valor de 8 mil. Vamos lá, vamos fazer junto. Primeira coisa, você vai pegar o valor de aquisição, que aqui tem um montante de 100 mil. Beleza? A vida útil é estimada em 10 anos. E você tem um valor residual de 20 mil. Qual é o seu valor depreciável? Ora, o seu valor depreciável ele é de 80 mil. Tá? A sua vida útil é de quanto? A sua vida útil é de 10 anos. Tá? A sua vida útil, aqui nesse caso do ativo, é de 10 anos. O que vai acontecer, portanto? Você tem um ativo que tem um valor depreciável de 80 mil, uma vida útil de 10 anos. Aqui você pode calcular a depreciação anual, que é 8 mil por ano. Gabarito correto. Estão acompanhando? Sim ou não? Beleza. Então isso aqui era o que você precisava saber sobre o método linear. É só treinar isso aqui e se atentar ao aspecto de que para achar o valor contábil, para fazer o cálculo do valor depreciável, você faz separado do cálculo do valor contábil propriamente dito. Atentem-se a esse aspecto, porque isso é bastante importante, tá? Um outro método que você precisa saber que aparece em prova é o método da soma dos dígitos, tá? Esse método da soma dos dígitos, ele também é chamado de método de Cole. Ou método das cotas decrescentes. Soma dos dígitos, Cole, ou cotas decrescentes. O que isso significa? Significa o seguinte: esse método, como o próprio nome diz, ele tem cotas decrescentes. Significa que você começa a depreciação do seu imobilizado com valores maiores e, passando cada período, você vai reconhecer a depreciação posteriormente com valores menores, tá? Como assim? Como que isso funciona? Funciona da seguinte forma, eu vou explicar para vocês com base nessa questão que caiu na prova de agente de Polícia Federal de 2018. Deixa eu diminuir o tamanho aqui que a gente vai precisar de um pouquinho mais de espaço. Vou até apagar isso aqui, porque isso aqui não serve para nada na resolução dessa questão. Beleza. Então vamos lá. Como que é o método da soma dos dígitos das cotas decrescentes, método de Cole? Olha só, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: apropriou a terceira cota anual cheia de depreciação de um veículo, originalmente adquirido por 60 mil, com vida útil estimada em 5 anos. A empresa tem como política considerar um valor residual de 10% para todos os seus bens. O método da depreciação empregado é o da soma dos dígitos. Beleza. Qualquer método, você vai fazer a mesma situação inicial, que é o quê? Você pega o valor de aquisição,
60 mil, tira o valor residual. Aqui tem valor residual? Esse é o tipo de questão, galera. Isso aqui é aquela questão que te classifica nesse tipo de prova, tá? Foco. Tem o valor de aquisição de 60 mil. Tem valor residual aqui? Qual é o valor residual? 10%. Ou seja, 6 mil. Qual é o valor depreciável? R$ mil. Ok. Então, todos os métodos de depreciação você vai partir do valor depreciável. Aqui não foi diferente. Agora, como que funciona o método da soma dos dígitos? Você vai somar os dígitos. Como é que você vai somar os dígitos? Você vai somar do maior para o menor. Como assim? Você vai somar assim, ó. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, cada ano é um dígito. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Quinto ano, quarto ano, terceiro ano, segundo ano, mais primeiro ano. Quando você soma isso aqui, 5 com 4, 9, isso aqui vai dar 15. Tá? Então, a soma disso aqui dá 15. Você somou os dígitos. Aí, a sua depreciação ela vai ser encontrada da seguinte forma. No ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. No ano 1, a sua depreciação é o valor depreciável, que é 54 mil, vezes 5 sobre 15. Tá? 5 sobre 15. O que vai dar uma depreciação total de 18 mil. No ano 2, a sua depreciação ela vai ser 54 mil, que é o valor depreciável, vezes 4 sobre 15, o que vai dar 14.400. No ano 3, a sua depreciação é 54 mil vezes 3 sobre 15, o que vai dar 10.800. No ano 4, a sua depreciação é 54 mil vezes 2 sobre 15, o que vai dar 7.200. No ano 5, a sua depreciação é 54 mil vezes 1 sobre 15, o que vai dar 3.600. Quando você somar todos esses valores aqui de depreciação, você vai encontrar um total aqui de depreciação acumulada de 54 mil. Ou seja, você depreciou 100% do valor do seu ativo, tá? Você depreciou 100%. Agora, o que acontece? O valor de depreciação anual, ele está diminuindo ou ele está aumentando ano a ano? Responda para mim. Ora,
Anualmente, o valor da sua depreciação está diminuindo. E por que que isso acontece? Por que que acontece isso no método das cotas decrescentes? A justificativa aqui é o seguinte: quando você tem um ativo imobilizado que é novo, você tem pouquíssimos gastos com manutenção desse ativo. Portanto, você vai lançar uma depreciação alta e você tem gastos de manutenção baixos. Aí, conforme o tempo vai passando, a sua despesa de depreciação ela vai diminuindo, só que o seu gasto com manutenção vai aumentando. E a tendência no final é que isso se inverta. Você tenha gastos de manutenção maior, só que pelo método das cotas decrescentes, você vai ter um gasto de depreciação menor. Tá? Então essa é a lógica existente através do método da soma dos dígitos, método das cotas decrescentes ou método de Cole. É assim que você vai calcular, tá? A questão, ela nos pede a cota de depreciação no ano 3. Qual é o valor da depreciação no ano 3? R$10.800. Portanto, esse item ele está correto, tá? Item correto. Questão 31. Vamos lá. Considere que um bem com vida útil de 5 anos tenha sido adquirido por 5.000 e que sua depreciação tenha sido calculada pelo método da soma dos dígitos dos anos, de modo que tenham sido geradas cotas de depreciação maiores no início e menores no final. Nesse caso, a venda desse bem ao final do terceiro ano de uso, por 1.250, gerará um resultado líquido negativo de 750. Vamos lá, portanto, vamos fazer a mesma coisa. Método da soma dos dígitos, 5 anos. Tá? Olha só. Falou alguma coisa de valor residual? Não foi falado nada sobre o valor residual. Então, não falou nada de valor residual, você supõe que ele é zero. Vamos aqui. Valor de aquisição. 5.000. Agora vamos somar os dígitos. 1, 2, não, peraí. 5, vamos fazer separado. 4, 3, 2, 1. A soma dos dígitos é 15. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Logo, a sua depreciação no ano 1, ano 2 e ano 3 vai ser 5.000 vezes 5 sobre 15. Ano 2, 5.000 vezes 4 sobre 15. Ano 3, 5.000 vezes 3 sobre 15. Todos estão acompanhando? Sim ou não? Aqui vai dar o seguinte. Ano 1. 1.666,67. Ano 2. 1.333,33. E ano 3, R$1.000. Tá? A depreciação, portanto, que você vai ter acumulada ao final do terceiro ano, que é o que a questão fala, que o bem foi vendido ao final do terceiro ano, a depreciação que você vai ter acumulada ao final do terceiro ano será de R$4.000. Aí, beleza, você tem uma depreciação acumulada ao final do terceiro ano de 4.000. O seu valor contábil ele vai estar da seguinte forma: valor de aquisição menos depreciação acumulada, 4.000. Qual é o seu valor contábil? O seu valor contábil
é 1.000. Tá? E você vendeu por 1.250. Você vendeu por mais do que ele vale ou por menos do que ele vale? Ora, você vendeu por mais. Então você vai ter um resultado líquido ou resultado positivo? Você vai ter um resultado positivo de 250. Por quê? Você vendeu por 1.250 e o ativo ele vale 1.000. Tá? Então o seu resultado é 250 de lucro. Item errado. Item errado. Todos compreendendo? Questão 32. A depreciação de um ativo imobilizado, calculada pelo método da soma dos dígitos, apresenta despesas anuais de depreciação crescentes ao longo do tempo. As despesas de depreciação no método da soma dos dígitos, ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é decrescente. Portanto, item errado. Tá? Agora, método das unidades produzidas e método das horas trabalhadas. Esse aqui é o mais tranquilo, tá? É o seguinte, o primeiro passo é sempre a mesma coisa. Você vai procurar o valor depreciável, então isso você vai fazer para todos. E o método das unidades produzidas é o seguinte, vamos supor que a sua máquina ela produz 100.000 unidades. Se você produziu 10.000, ora, foi 10% da sua capacidade. Vamos supor que você pode utilizar 100.000 horas de trabalho naquela máquina. Ora, se você utilizou 10.000 horas de trabalho ali, foi 10% também da sua capacidade. Então, a método das unidades produzidas e das horas trabalhadas, eles são bastante tranquilos de você fazer. Você vai utilizar uma questãozinha aí mais de proporcionalidade. Não é tão complicado. Vamos mostrar isso para vocês através de uma questão. Olha só. Determinada indústria que opera com uma estimativa de valor residual de 10% para todos os itens de seu ativo imobilizado produtivo, adquiriu um maquinário produtivo por 200.000. Então já vamos colocar aqui, valor de aquisição, R$200.000. A depreciação é realizada pelo método das unidades produzidas. E a capacidade da máquina foi estimada em 2 milhões de peças. Então a capacidade é 2 milhões de peças. No primeiro e no segundo exercícios sociais, essa máquina produziu 500.000 peças por ano. No terceiro ano, a produção da máquina foi de 300.000 peças. Toda a depreciação foi adequadamente contabilizada de acordo com a competência contábil. De acordo com essa situação hipotética, o valor contábil líquido da máquina ao final do terceiro ano de atividade, em reais, foi de... Então vejam só, se tem uma capacidade de 2 milhões de peças de produção. No primeiro ano, você produziu 250.000. No segundo ano, você produziu 250.000. No terceiro ano, você produziu 300.000 peças. Logo, quantas peças você produziu até agora? Você produziu 800.000 peças, somando tudo isso. De um total de quanto? De uma capacidade de 2 milhões. Tá? 8 dividido por 20, isso aqui significa que você
já utilizou 40% da sua capacidade. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar 0,4, que dá 40%. Tá? Portanto, você já depreciou 40% da sua máquina. Aí você vai chegar aqui, calcular 40% em cima de 200 mil. Esse é o cálculo? Sim ou não? Se você fizer isso, você vai encontrar aqui o gabarito, letra B, porque você vai ter uma depreciação de 80 mil. Só que é isso que você tem que fazer? Não. O que eu disse a vocês? Eu disse a vocês que o cálculo da depreciação ele é feito à parte. O que nós temos aqui, portanto? O valor de aquisição é 200 mil. O valor residual ele é de 10%, ou seja, 20 mil. Logo, o valor depreciável é 180. E você utilizou já 40% disso, o que vai te dar uma depreciação de 72 mil. Você já depreciou 40% de 180 mil, ou seja, você depreciou 72 mil reais. Agora, para achar o valor contábil, que é o que a questão está pedindo, você vai ter que fazer o seguinte, você vai pegar aqui o valor de aquisição, 200 mil, menos a depreciação acumulada, 72 mil. Você vai achar aqui um valor contábil de R$128 mil, gabarito, letra C. Tá? Vejam que tem resposta para todos aqui. Essa é uma questão que tem resposta para todos. Mas você tem que estar sempre nessa sagacidade de fazer o cálculo da depreciação separadamente do cálculo do valor contábil. Senão você vai errar. Porque todo mundo cai nisso na hora da prova, no esquecimento, na atenção. Tá? Então a gente falou para vocês sobre todos os métodos de depreciação. Agora é só você treinar isso. Tá bom?